Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast História de Sucessos do Instituto JF. Hoje a gente está com a Helena Bonilha. Tudo bem, Helena? Tudo ótimo. E vamos conhecer a história dela, então. Helena, conta pra gente, quem não te conhece, de que ano que você é, que ano que você entrou na escola, se formou, quantos anos você tem? Eu sou a Helena, tenho 22 anos, me formei aqui no Germinário em 2018. E aí, me conta um pouco da sua história antes. Onde você estudava, onde você morava, até entrar na escola, como descobriu a escola? Antes do Germinário eu estudava numa escola particular, que se chamava AIA, lá em Osasco. Mas uma escola comum, ensino até metade, meio período, né, na parte da manhã. Aí à tarde eu fazia muitas outras atividades assim, minha mãe sempre me colocou em muita coisa para fazer. E minha rotina era basicamente isso, de manhã eu estudava, né, na escola padrão, e à tarde tinha algumas atividades extracurriculares aí, mais para preencher o tempo mesmo. E com quem você morava? Ia com a minha mãe, com meu pai e com minha irmã, lá perto da escola mesmo, então nesse quesito de transporte era fácil. E atualmente, hoje, não mais, mas a gente morava junto até então. E aí, como você descobriu a escola? A minha tia dá aula em escola pública, e aí ela passou para mim também. Na verdade, ela passou para minha irmã alguns anos antes. Minha irmã prestou, infelizmente não passou, né, na última etapa. E aí eu já sabia, já tinha pesquisado um pouco mais, tive aí uns 2 anos para pesquisar sobre a escola. E aí prestei e passei. E aí, entrou na escola, como que foi o começo, adaptação, o que você achou? Quando eu entrei, era das 7 da manhã até as 5 horas da tarde. Depois que foi aumentando a grade, né? Aí, com o passar dos anos, acho que eu acompanhei também a evolução do Germinário. Aí sim começou a ter mudanças que impactaram aí mais a minha vida no sentido de eu sentir na rotina, né? Porque aí a gente começou a fazer estágio. Você começou a fazer estágio em que ano? Eu comecei a fazer estágio no primeiro ano do ensino médio. E aí começou o primeiro ano na Swift. Aí a gente, no meu primeiro ano, né, de estágio de fato, fui na Swift, atendente de loja. Assim, eu sempre, desde pequenininha, minha mãe até falava que eu ia nos mercadinhos, ficava arrumando e falava, mãe, quando eu crescer eu quero ser uma arrumadora de loja, né? Não sabia nem o cargo, mas falava que era isso. E acho que a primeira experiência de emprego que eu tive, né, como estágio, foi justamente isso. Apesar que muito mais do que só arrumar, né, a gôndola, né? A gente aprendeu muitas coisas, assim, desde limpar o chão, né, e os freezers, até atender, fazer a venda de fato, atender, abastecimento, né? Então, acho que assim, consegui ter uma vivência de tudo, mas eu consegui realizar parte do que eu sonhava, né, na infância. E esse primeiro estágio? Quantos anos você tinha? Como que foi para você começar a trabalhar? No primeiro ano de estágio eu tinha 14 para 15 anos, estava nessa faixa. Eu sempre sempre quis trabalhar. Impressionante ou não, eu sempre quis trabalhar. Então eu fiquei super animada com essa experiência. Fora que a gente ia ganhar um dinheiro e eu gosto de ganhar dinheiro. Então, ela falou, você tem a oportunidade de trabalhar, ter conhecimento, uma coisa nova. E a oportunidade de ganhar dinheiro, eu falei, não, topo e vou. E o que te trouxe, assim, que você enxerga hoje de experiência, de aprendizado, ter começado com 14 anos, fazer estágio? Eu acho que primeiro que eu amadureci muito mais rápido, e eu sempre fui uma pessoa mais tímida, assim. Então, acho que o primeiro emprego me deu mais essa liberdade de eu vou ter que atender o cliente, eu vou ter que ir lá abordar ele, né? Então, essa primeira experiência aí me fez perder um pouco mais a timidez. E aí passou pela Swift, ok, primeiro estágio, check, próximo. Isso. Aí depois da Swift eu fui pra Seara. Aí a Seara, a proposta era um pouquinho diferente, ainda em vendas, né? Mas a proposta era um pouquinho diferente. Agora é muito mais focado na venda externa. Então, na Swift a gente ficava dentro da loja e o cliente vinha até a gente. Então, ele já tinha pelo menos uma intenção de comprar. Na Seara era completamente. Eu ia bater na porta do cliente e falar, você vai comprar? Então, assim, a quantidade de não que eu recebi na Seara foi, acho que, o início da minha carreira. Porque até hoje eu recebo muito não. Que era eu com eu. Eu tinha minha meta lá pra bater e eu tinha que planejar. Então, E batia? Batia. De verdade? Batia de verdade. Só porque estamos aqui nas câmeras, não, né? Batia. Mas eu acho que muito mais a experiência de mexer com os produtos é essa parte de ir conquistar. Mas recebi muito não. Muito não, antes de receber um sim. Mas me fez esse trabalho de insistir, né? Ter que insistir até receber um sim. Superar um desafio, Superar um desafio. E aí,
depois de muito não na cabeça, foi para... Depois da Seara eu voltei pra Swift, só que aí num cargo realmente oficial, né? Não, primeiro ano Swift, segundo ano Seara, foi estagiários. Quando eu entrei na Swift novamente, já era como CLT. Então acho que a maior diferença era o aumento da responsabilidade, é claro, e também o aumento da carga horária, que aí sim começou, acho que, impactar mais a minha rotina de fato. Porque aí a gente começou a atender de sábado também, né? O período era 8 horas, então a gente aumentou a carga horária de trabalho e reduziu, assim, um pouco mais a de estudo. Mas foi uma experiência para mim que eu me apaixonei e falei assim, não, pelo menos eu nasci para trabalhar, isso eu tenho certeza, eu nasci para trabalhar. E esse sentimento de quero trabalhar cedo, gosto pelo trabalho, onde você aprendeu isso? Veio de você ou... Eu acho que da minha família, assim. Minha mãe, pra você ter noção, ela é enfermeira, ela agora já é aposentada, ainda bem, ela já sofreu muito na vida e agora tá colhendo aí seus frutos. Mas ela era enfermeira à noite e de manhã era vigilante sanitária. Então tinha dias que ela nem dormia, ela dormia um dia sim, um dia não. E sempre mostrando, né, trazendo coisa pra casa, nunca passei necessidade nenhuma, e tudo isso é graças a ela. E meu pai também nunca deixou de trabalhar, ele era protético, hoje é mecânico, mas também nunca deixou de trabalhar. Então, desde cedo, como eu fiz muita coisa, tinha essa experiência, né, essa musa dentro de casa, eu acho que eu falei assim, não, quero ser que nem ela, eu vou trabalhar, vou conquistar minhas coisas, né, futuramente trazer pra minha família também. Então, acho que essa experiência pra mim me trouxe como inspiração aí pra querer trabalhar, conquistar o meu, né? E minha mãe sempre me deu, nunca faltou nada em casa, mas ela nunca me deu de mão beijada. Ela falou, você quer o quê? Vai fazer alguma coisa pra conquistar. E eu sou muito grata a ela, porque realmente esse sentimento de conquistar é muito melhor do que de receber. Não, um ótimo exemplo que a sua mãe tá dando aqui, até pra gente. E aí, então, você se formou. Isso. Se formou e foi fazer o quê? Logo quando eu me formei aqui no Geminari, em 2018, participei de 3 entrevistas. Felizmente eu passei nas 3 e escolhi trabalhar na Flora como coordenadora do DDF. Pra mim, foi um desafio, assim, eu vi a Flora como um desafio maior. E eu gosto de conquistar esse desafio. Então, assim, pra mim, eu escolhi logo de cara a Flora e tô há 4 anos e meio aí na Flora desde então. Então, minha carreira começou em 2018, que eu tive que tomar essa grande decisão na minha vida. E tá correndo aí dentro da Flora até hoje. E o que você fazia na Flora? Como era a sua rotina? Na Flora, quando eu comecei em 2018, eu comecei a trabalhar com 17 anos, já como coordenadora de vendas, com uma equipe de 6 pessoas. Então, já logo de cara foi um desafio grande, porque, pra você ter noção, a maioria tinha filho até mais velho que eu de lá. Então, tive esse primeiro choque aí de liderança, mas a liderança no quesito aí com pessoas muito mais velhas, né? Então, eu acho que foi um primeiro choque aí pra mim. Mas consegui superar esse obstáculo com muita humildade, respeitando, escutando, né? Entendendo o lado da pessoa, porque muitas vezes a pessoa se sente até receosa, né? Falar, essa pessoa veio aqui muito mais jovem, tá assumindo o lugar, a minha oportunidade que eu poderia ter. Então a gente tem que entender, tem que ter empatia, né? Tive todo esse processo, consegui reconquistar, né, a equipe, até hoje tenho laços com eles, né? E a partir de então comecei a trabalhar aí, foi quando eu conquistei a equipe que começou a fluir as coisas. Antes disso era muito difícil, né, era muito difícil até conseguir chegar nas metas, né, nos objetivos, justamente por a gente não conseguir lidar direito com a equipe. Quando eu consegui conquistar... Quanto tempo você acha que levou pra essa conquista? Demorou uns 4 meses pra eu conquistar a equipe, assim, o início, né, pra conseguir uma amizade, aí foi realmente o meu período todo. Você lembra de alguma situação, assim, porque quando um ex-aluno, eu vi muito isso, né? Para supervisão, para coordenação, tem muitos receios, né? E aí, quando um ex-aluno já passa por essa fase, acaba contando mais a parte, uma parte, né, mais fácil, de conquistas e tal, mas a gente sabe que tem muitos percalços. Você lembra de alguma, assim, que te marcou muito? A gente tem o primeiro impacto com os seus subordinados, mas depois é com o seu superior também. Acho que também pela forma, e aí não mais pela falta de experiência, digamos assim, e sim pela diferença de gerações, né? Acho que a maioria das pessoas que estão em cargos acima, né, hoje em dia, são pessoas mais experientes, são pessoas mais velhas. A gente por exemplo, eu sou ligada no 220, eu já quero fazer, já quero dar resultado, já quero mostrar alguma coisa. E não é assim, calma, tem que seguir isso e isso. Então, assim, acho que o meu segundo impacto o primeiro foi com a equipe, o segundo foi com o meu superior. Não, vamos fazer assim e tudo mais. E aí,
me colocou no eixo, assim, de como é o mercado, né? Porque apesar de a gente querer as coisas no nosso tempo, não necessariamente vai acontecer dessa forma, né? Não dá pra convencer todo mundo que tá no ambiente. E aí você ficou quanto tempo lá? Então, na DF eu fiquei 1 ano e 3 meses. Aí, logo após, né, eu recebi uma oportunidade para trabalhar no tradicional, que nada mais é que a venda direta da indústria, né, na unidade de HC. Então, no DDF, eu atendi o portfólio inteiro da Flora, né, todas as marcas. PC, HC, né, limpeza de casa, né, perfumes, essas coisas. Quando eu fui para o tradicional, para venda direta da fábrica, né, eu só fui para HC, que é Minuano e Albi, né, são essas duas marcas. E aí acho que o desafio foi muito maior porque, em vez de atender pequenos varejos, eu comecei a atender grandes contas. E aí fui como coordenadora, né? Tava como coordenadora da DDF, fui como coordenadora para lá e atendi aí só a parte do interior, né? Então eu atendia de Campinas a São José do Rio Preto. Então, essa para mim foi a maior experiência, porque aqui até então a distância era pouca, né? Eu atendia São Paulo capital, a distância era pouca. Quando eu assumi esse desafio, de fato, eu necessitava ter a carta. Tem cliente que tem uma distância de 400, 500 quilômetros, né? Então, eu dirigia aí 5, 6 horas, dependendo do cliente. Então, já, assim, na sequência que você tirou a carta, você já começou a pegar a estrada? Já comecei a pegar a estrada, porque o momento necessitava. Já tinha uma carteira, eu tinha que ir nos clientes. Dessa parte foi a parte mais difícil. Vender nem foi tanto, essa foi a mais difícil. E depois foi, acho que, atender esse tipo de porte de cliente, né? Aí, logo após eu tava como coordenadora, fui promovida para gerente. E aí, gerente também no interior. Então, o desafio foi um pouco maior, tive que lidar com mais responsabilidades, né? Mais responsabilidade no quesito de verbas, né? Então, eu tive essa promoção, mas atendendo ainda a mesma carteira de clientes. E mais atualmente, né? Já faz, na verdade, 1 ano e quase 2 anos, na verdade, eu tô como gerente de São Paulo. Então, atendia só o interior, né? Tive uma mudança aí agora atendendo a capital toda. Então, meu raio de atuação aumentou e recebi alguns clientes também importantes aqui da capital. Mas ainda com a mesma equipe e com os mesmos clientes. E hoje, né, depois de 4 anos e meio, relacionamento com o cliente é muito, muito melhor do que era antes, né? Acho que isso também faz diferença. A experiência que os vendedores que eu vejo que têm, realmente é conquistada com o tempo. E acho que isso a gente tem que ter paciência, né? Quando eu entrei, eu olhava e eles falavam assim, nossa, eles têm um relacionamento tão legal, por que eu não tenho, né? É o tempo. Hoje eu tenho um relacionamento maior, eu consigo jantar com meus clientes, a gente marca pra sair, e o que antes eu via que os vendedores faziam e eu não conseguia, né? Ainda mais que eu sou um pouco mais introvertida, eu não conseguia. Agora, o relacionamento, né, o tempo faz isso. E de toda essa jornada que você me contou, qual é o momento que você fala, ó, esse momento pra mim foi um momento chave da virada, foi o momento mais difícil pra mim? Foi há 1 ano atrás, a gente, as verbas, foi no meio da pandemia, assim, né, já tinha passado um pouco da pandemia, então, muitos aumentos, né, teve muito aumento de custo, a gente teve que fazer muito aumento, inflação geral, né, então assim, eu não era o primeiro preço, né, e não tava conseguindo preço, então eu fiquei com o meu preço do mesmo que o meu concorrente, nossa qualidade é até superior, mas o cliente final não enxergava isso. Então o meu maior desafio foi, como é que eu vou vender sem ter o dinheiro, como é que eu vou mostrar o benefício pro meu cliente, meu consumidor final, sem ter dinheiro para isso, né? E aí foi quando eu falei, não, tem que buscar, não tenho dinheiro, mas a gente tem que buscar outras formas, né? E aí eu busquei uma forma alternativa que investia pouco, que foi uma parceria com a PicPay, né? Então, uma parceria totalmente gratuita, né? No quesito, o único investimento que a gente teve foi R$300 em papel para colocar nos pontos de venda, em que, comprando pelo PicPay, o cliente recebia aí um cashback. Né, assim, versus o que a gente investiu, né, a nossa ROI foi um sucesso versus o lucro que a gente conseguiu, né, o retorno que a gente conseguiu, e aí, anos depois, na verdade, no final do ano passado, a marca Minuano e a marca de cabelos também, praticamente toda a Flora, fez essa ação também, então eu fiquei muito feliz, porque acho que a ação que eu fiz, né, a ideia inicial, teve, né, um sucesso aí, teve um retorno que foi visto e feito aí pela marca no geral, né? Não só Minuano, como de cabelos também fez, Colene, Ox. E aí a gente conseguiu uma divulgação que as pessoas que estão ao redor, né? Ah, tô aqui na loja de Jundiaí. Então as pessoas da loja foi até visitar a loja. Então o cliente também, além da gente conseguir promover a marca Minuano e a marca PicPay, o cliente ficou muito feliz porque a gente promoveu a loja dele, né? A gente falou assim, não tô promovendo só a Minuano, tô promovendo só a loja. E aí, Helena, se você pudesse voltar lá para o ano que você entrou, 2012? Isso. 2012. E conversar com a Helena, né?
pequenininha, o que você falaria para ela? Acho que eu falaria assim, calma, aproveita aí cada momento, vai pensando no próximo, mas aproveita cada momento da melhor forma possível, né? E essa jornada toda, como foi para você? O que representou isso na sua vida? Eu acho que ela fez parte da minha vida, assim, construiu minha vida, né? Porque não me vejo hoje sem ter passado por tudo isso. Acho que eu não seria a Helena de hoje se eu não tivesse passado por tudo isso. Então, além de muito aprendizado, me gerou muitas conquistas, me gerou felicidade, né, prosperidade. Que conquistas que te geram? Além das emocionais, porque pra mim vale bastante, eu gosto bastante de dinheiro, mas vale mais também esse sentido de conquistar. E cada cliente que eu vou e conquisto, cada desafio que eu passo, pra mim, é um sentimento muito bom, mas também conquistas financeiras, né? Hoje minha mãe e meu pai moram em Minas Gerais, moro aqui sozinha, tenho 3 gatos, consigo, né, subsidiar tudo isso. Então, pra mim, essas conquistas também são bem importantes. E gosto bastante de viajar, consigo pagar minhas viagens, né, ter experiências novas. Então, também o sentimento de conquista né, no dia a dia, mas também esse sentimento de conquistar financeiramente também, para mim, é sensacional. E o que você acha que impactou na vida da sua família? Então, logo quando eu saí do Germinário, eu já estava, né, ganhando, já estava como coordenadora, então eu já estava conseguindo me sustentar. Minha mãe foi viajar para Carrancas, uma cidadezinha em Minas Gerais, a turismo mesmo, se apaixonou pela cidade, voltou outra vez, meu pai prestou um concurso público lá, passou em primeiro lugar, eles falaram, vamos se mudar para lá. Então eu consegui dar essa liberdade para os meus pais, de seguirem os sonhos deles, de conquistar as coisas deles, e hoje para mim esse sentimento é mais incrível, é muito mais do que dar dinheiro para ela, é sentir que, não, eu dei uma liberdade dela viver o que ela quiser, e sem sentir essa necessidade de cuidar, né? Porque mãe tem essa necessidade, eu vou cuidar dos meus filhos. Ela viu que a gente tá bem encaminhada e que ela pode seguir aí a vida dela. E você acha que sua história é uma história de sucesso? Eu acho que é uma história de sucesso. Assim, o meu sucesso é o que eu sinto que sim, né? Então, assim, eu sinto que eu conquistei bastante coisa. Claro, tem muita coisa pela frente, mas a gente tem, como eu disse, né? O que eu falaria para ele ano passado é aproveite o momento agora. Então, eu aproveitando o meu momento agora, eu acho que eu tô numa uma fase muito boa, né? Uma fase de prosperidade, uma fase que eu consiga, de fato, conquistar minhas coisas, né? Ver uma coisa ali, uma viagem. É possível, consigo, né? Conquistar. Então, pra mim, eu tô numa fase boa. Eu acho que é parte de uma história de sucesso, sim. Antes de eu falar as 4 palavras, qual palavra resume pra você essa vivência que você acabou de contar pra gente? Acho que a palavra que resume é sucesso. Acho que é sucesso. Realmente, acho que eu consegui conquistar bastante coisa. E, então, eu vou te perguntar, e aí você fala o que significa essa palavra na sua vida, tá bom? Conhecimento. Conhecimento, eu acho que é uma parte muito importante, porque é a base, né? Você não vai ter o próximo passo se você não tiver o conhecimento, né? Conhecimento também acho que é interesse, né? Não adianta você ter a matéria, mas não ter o interesse em aprender. Acho que conhecimento também é interesse em saber as coisas. Trabalho. Trabalho, é o que eu falei, é o que permite a gente chegar no próximo passo, e é o que permite a gente também ter vivências, né? Porque acho que muito mais que dinheiro é a vivência. Então, o trabalho permitiu eu ter muitas vivências. Prosperidade. Prosperidade, eu acho que é a minha fase atual, é as conquistas, é o retorno do trabalho, né? Eu acho que é a prosperidade. Você tendo conhecimento, fazendo, né, colocando em prática, que é o trabalho, prosperidade é consequência. E felicidade? Felicidade é o que eu tenho agora. Legal. Obrigada, Helena. Obrigada por compartilhar essa história com a gente. Espero que inspire muitos alunos, essa sua energia, essa sua garra. E obrigada. Pessoal, a gente fica por aqui, então, com a história da Helena. Até os próximas histórias, próximos capítulos aí das nossas histórias de sucesso.